O livro mais divertido sobre a língua inglesa foi escrito por um português. O problema é que o português não queria escrever um livro divertido, queria escrever um livro que ensinasse inglês, mas esqueceu-se de aprender a língua primeiro. Estou a falar de Pedro Carolino, que publicou em 1855 o novo Guia da Conversação em Português e Inglês, ou Escolha de Diálogos Familiares sobre vários assuntos, e o título continua por aí fora. Foi um livro de 1855. Na capa aparecem dois autores, Pedro Carolino e José da Fonseca. No entanto, José da Fonseca não teve nada a ver com esta edição. Ele tinha escrito um livro sobre conversação em francês. Pedro Carolino pegou nesse livro em francês e traduziu, muito mal traduzido, para transformá-lo num guia de conversação em inglês. O resultado foi estrondoso. Foi um resultado que deixou várias gerações de falantes de inglês a rir, não tanto as pessoas que estavam a aprender inglês, porque essas não conseguiam fazer grande coisa com este livro. Temos diálogos no livro como How does your father do? He is very well. I am very delighted of it. Isto foi retirado ao calhas. O livro está disponível gratuitamente na internet. Existem edições publicadas em papel ainda hoje, mas podemos procurar estes excertos deliciosos. I shall come back soon. I was no came that to know how you are. Quem souber minimamente inglês, 2 semanas de aulas, sabe que isto não faz sentido. Depois temos outro exemplo. We shall have a fine weather today. There is some foggy. I fear of the thunderbolt. The sun rise on. The sun lie down. It is light moons. E podemos continuar por aí fora. Do you study? Yes, sir. I attempt to translate of French by Portuguese. Do you know already the principal grammar's rules? Bem, pelos vistos aqui, ninguém sabia as regras de gramática, mas mesmo assim escreveu um livro para ensinar a falar a língua. Em 1883 saiu uma versão com um novo título, um título que não é da responsabilidade de Pedro Carolino, que o título era English as She Is Spoke. A versão americana deste livro teve um prefácio de Mark Twain, que adorou esta ideia e adorou o livro, e, claro, adorou o livro enquanto peça de humor involuntário, não enquanto peça de aprendizagem de inglês, ou seja, não enquanto ferramenta de aprendizagem de inglês. Pedro Carolino teve esta suprema honra de ser prefaciado por Mark Twain. Ainda hoje o livro é publicado. Temos aqui só um exemplo de uma capa, English as She Is Spoke. Digamos que a capa é bastante direta no que toca à opinião que os editores têm sobre quem escreveu este livro. Enfim, as pessoas continuam a comprá-lo e a lê-lo para se rirem um pouco, não para aprender inglês. Há que dizer que o livro tem algum interesse enquanto objeto de discussão, porque mostra aqui uma ideia muito ingênua sobre as diferenças entre línguas. Para Pedro Carolino, as línguas são apenas uma questão, as diferenças entre línguas são apenas questões de substituir palavras umas por outras. Se temos um guia do francês, basta substituir as palavras em francês por palavras em inglês e de repente já temos um guia do inglês. Já é possível aprender inglês. Esta ideia muito errada de Pedro Carolino ainda de vez em quando aparece em conversas, quando percebemos que algumas pessoas ainda estão convencidas que as línguas são apenas substituições diretas de palavras. Não, são muito mais do que isso. As diferenças entre línguas, mesmo entre línguas próximas, são muito mais profundas do que as pessoas pensam e às vezes nem as pessoas que sabem as duas línguas notam essas diferenças. E mostra-se bem aqui neste livro aquilo que acontece quando não se percebe este facto essencial sobre as línguas humanas. As diferenças vão muito para lá da mera substituição de palavras. E já agora, se é verdade que Pedro Carolino, no fundo, cometeu aquilo que é praticamente uma fraude, fingiu saber aquilo que não sabe, a verdade é que quem não quer escrever um livro sobre a língua, mas quer simplesmente falar, deve ter pouco medo de errar. Deve falar, se for preciso, a Pedro Carolino e depois começar a aprender devagar a outra língua. É assim que se aprende uma língua, errando muito. Agora, daí até escrever um livro, tentar ensinar os outros sem saber o mínimo dos mínimos, vai uma grande distância. Bem, a verdade é que Pedro Carolino, com a lata toda que teve para criar um livro para ensinar uma língua que não sabia, acabou por criar um livro para rir e esse livro ficou famoso.